Tempo 60 Mais. Aos sábados, 9 da manhã, com Coronel Sérgio Gomes e Júlia Rodrigues, na Tempo FM. E já estamos começando o Tempo 60 Mais, com muita informação, música de qualidade, sempre com um convidado muito especial aqui. Muito bom dia, Coronel. Bom dia, Júlia Rodrigues. Bem-vindos. Bom dia, Leandro. Dizer que você vê como o mundo é pequeno, né? A gente recebe hoje aqui a doutora Dione, irmã do meu querido amigo Dr. Kit. Olha que legal. O pai da doutora Dione foi quem fez o meu parto, ou seja, eu nasci Brincadeira, pelas mãos Coronel. dele. E eu fico muito feliz. Ainda somos todos vizinhos, né? Todo mundo do Eusébio. Bom dia, Júlia. Bom dia, Leandro. Doutora Dione, uma honra. Muito bom dia. Aqui, viu? Bom dia, gente. Na verdade, a honra é minha, né? Agradeço demais o convite. E bom dia aos ouvintes também. E dizer para vocês que falar sobre envelhecimento saudável, sobre saúde mental do idoso, eu acho que é fundamental nos dias de hoje, né? População envelhecendo e a gente tem que entrar nesses assuntos. Então é muito prazeroso estar aqui hoje. É com você, Júlia. Para os idosos, não é fácil se equilibrar. Vários fatores contribuem para que a sua vida se torne mais debilitada. Alguns exemplos são a preocupação com a aposentadoria, funções corporais falhando, aumento da vulnerabilidade, potencial institucionalização e a morte, que é inevitável. Visto que esses estão sujeitos a tantas vulnerabilidades, é um público que pode obter enormes benefícios das abordagens psicoterapêuticas. A transformação pessoal pode permitir que eles desfrutem de antigos e novos relacionamentos significativos e frutíferos, mesmo na velhice. Isso seja na comunidade ou em um lar de idosos. Bom, doutora, eu queria começar perguntando como é que é a diferença, a grande diferença entre tratar casos de pessoas não idosas e pessoas idosas. Bom, Júlia, primeiramente, a gente tem que entender o que é envelhecer. A gente tem a noção meio errada de que a gente vai envelhecer depois dos 60. Não, nós estamos envelhecendo desde que nascemos. Então, a gente já tem que desmistificar. O idoso, ele tem as dificuldades, mas o nosso envelhecimento começa ao nascimento. Então, se a gente começar desde o início a se preparar para a chegada de 60 anos ou mais, eu acho que minimiza muito dos fatores que você está falando. Então, a gente se preparar economicamente, a gente se preparar ativamente. Então, isso já é um ponto que a gente tem que levar em consideração. Depois, a diferença básica, né, talvez para nós, terapeutas, é que o idoso traz essas questões, né? É uma questão da finitude, né? Que está mais próxima. Sim. É a questão das limitações sociais, limitações de corpo mesmo, corporais. E a gente trabalha mais isso do que, por exemplo, no público jovem. Uhum. Mas a vantagem, eu acho que é porque eles estão mais ávidos também, estão mais abertos a se conhecer. Quando o idoso procura a terapia, é porque ele já sabe, né, o que é que ele está fazendo ali, para que ele está fazendo a terapia, o que é que ele quer descobrir, diferentemente do jovem que ainda está assim, um pouco com dúvidas, né, acerca de si mesmo. Então, talvez é um ponto positivo para nós, terapeutas, quando a gente recebe essa população idosa, para poder fazer essa conversa de saúde mental. Doutora, me diga uma coisa. Eu sempre fui um adepto do pensamento de que a gente não sabe usar o nosso tempo. Quando starta uma chave e diz, poxa, estou ficando velho, aí eu começo a gerenciar o meu tempo, porque ele está cada vez mais curto. Então, na infância, na adolescência, até mesmo na fase adulta, a gente não liga para o tempo. Isso aí interfere muito, porque você tende a querer correr atrás do tempo que você não gerenciou da melhor forma. Como é que funciona isso na cabeça das pessoas? Exatamente. Por isso que eu comecei dizendo que a gente tem que ter consciência de que estamos envelhecendo a partir do nascimento. Nasceu, já começou. Já começou. Então, a gente tem que aprender, inclusive, a se conhecer, né? Que bom que hoje a gente está falando sobre saúde mental, sobre autoconhecimento, porque talvez a população que vai envelhecer dessa geração envelheça de uma forma mais saudável, né? Psicologicamente falando. Então, por exemplo, o tempo. Eu noto que os idosos, eles têm uma preocupação, inclusive, de mostrar para a sociedade que ainda é produtivo. E, às vezes, isso se torna quase uma escravidão.
Ele se cobra bem mais. Cobra mais. Eu tenho que estar. Por quê? Porque a nossa sociedade realmente é uma sociedade que ainda não está acostumada a envelhecer. Etarista, idadista. Total. Porque nós não somos acostumados. Até pouco tempo o Brasil era considerado o Brasil de criança e adolescente. Depois o país de jovens, Depois de jovem. E agora a realidade é que, segundo o IBGE, né, desses últimos anos, a população idosa está ultrapassando a população de criança. Seremos um país de idosos. Seremos. Então, a gente tem que ter políticas públicas em relação ao idoso, a saúde mental do idoso. Então, acho que falta tudo isso para a gente aprender a envelhecer e a aceitar que sim, que eu posso relaxar, que eu posso curtir o tempo com família, com amigos, sem que eu necessariamente tenha que provar ao outro que eu ainda estou na produção, que eu ainda estou ativo no mercado. Ok, se você quiser ficar ativo, também tem que ter portas abertas, mas não seria uma obrigação sua. Além dessa cobrança, aquela história do espelho quebrado, o culto à juventude e à beleza, isso interfere bastante né? A aceitação de eu não vou ser velho, eu não quero ser velho, eu não vou envelhecer, mas vai. Isso, porque a outra opção é morrer antes. É Exatamente. pior. É muito pior. Olha, gente, sabe quem passou uma mensagem muito legal sobre isso, por incrível que pareça? O novo filme da Barbie. Eu tava até falando aqui pro Coronel. Desculpa o spoiler aí, galera, mas não é um spoiler muito grave, tá? A Barbie vive na Barbilândia, que é o mundo das bonecas, onde ninguém envelhece, todo mundo nasce da mesma forma e é eternizado da mesma forma, né? E aí a Barbie vai pro mundo real. E uma das primeiras cenas da Barbie no mundo real, ela senta numa parada de ônibus e ela olha pro lado e vem uma senhorinha bem enrugada, que aparentemente não tem nenhum procedimento estético. E ela começa a chorar e diz: "Nossa, você é linda." Porque a Barbie não conhece a velhice. E ela se depara com esse mundo em que a pessoa pode envelhecer, em que a pessoa pode ter novas experiências, que é isso que ela... O filme começa nesse questionamento dela, né, de a vida é só isso? O que é que vai passar? O que é que eu vou fazer da minha vida? Ela tá numa crise meio existencial. Eu aceitar, eu vou chegar lá, né? E ela fica feliz com essa possibilidade e ela escolhe essa possibilidade de envelhecer. E eu achei isso muito legal. Fantástico. Inclusive, assim, a autoaceitação, gente, ela tem que ocorrer sempre, né? Por isso que eu acho importante, desde a juventude, a gente procurar esse autoconhecimento. Porque quando eu sei quem eu sou, o que eu quero, o que eu gosto, então eu me deixo interferir muito menos com o externo, com a opinião dos outros, com a mídia, né? Com o que está acontecendo no momento, porque eu sei quem eu sou, né? Eu estou seguro de mim. Então, as terapias nesse sentido é maravilhoso. Você envelhecer seguro de si mesmo é fantástico. Porque não interessa o que o outro pensa, não interessa o que a sociedade quer de mim. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu quero. Então, assim, a aceitação vem disso, vem do autoconhecimento. Quando a gente não se conhece, a gente não sabe nem o que é que a gente gosta. A gente gosta daquilo que disseram pra gente gostar. Vamos já falar mais, Leandro, sobre a arrumação da casa interior. Pronto. Viu como eu estudei, doutora? Ótimo. Vamos lá, Leandro. Nossa sociedade tende a associar o envelhecimento a perdas. A cultura do consumismo tende a reservar para a velhice a categoria deficitária. Esse é um aspecto sociológico que afeta principalmente aspecto sociológico que afeta o psicológico no envelhecimento. Ligando esse fatal narcisismo, chegamos ao espelho quebrado. O ideal da sociedade ocidental é viver para sempre jovem e belo. No filme Orphée, acertei o francês? Orphée. Um personagem fala: os espelhos são as portas por onde a morte vai e vem. De resto, olhai-vos no espelho durante a vida inteira e vereis a morte trabalhar como abelhas através de uma colmeia de vidro. Essa é apenas uma entre tantas obras literárias que o cinema deixa explícito o comportamento humano ocidental que associa a velhice ao feio e à perda de juventude. E no último bloco a gente falava justamente sobre o autoconhecimento e sobre a aceitação de que ou a gente envelhece ou a gente morre. E a gente sempre vem falando sobre o etarismo muito forte aqui, sempre recebemos outros convidados para falar sobre isso, e sempre chegamos na questão: como é que a gente
trata essa relação do mais jovem com o mais velho, em o mais jovem aceitar que o mais velho tem limitações e que ele não está voltando a ser criança, que isso é uma coisa muito forte, as pessoas... É o infantilismo, né? Demais. Como é que a gente trata essa relação, especialmente no nosso dia a dia, porque todo mundo conhece uma pessoa idosa e tem que tratar com uma pessoa idosa. Como é que a gente olha para si e tenta tratar o relacionamento com as pessoas ao nosso redor para evitar essas coisas e trabalhar em cima disso? Júlia, como você falou, né? Existe realmente uma cultura, né? E a nossa sociedade ocidental, ela é bem essa cultura do etarismo. E isso machuca o psicológico, né? Uhum. Mas a gente estava dizendo que o autoconhecimento, ele tem que iniciar sempre. Então, eu acredito que trabalhando o jovem, inclusive no seu autoconhecimento, eu acho que ele vai entender melhor também que ele vai chegar nessa idade, né, mais velho. Eu acho que ele vai compreender melhor essa evolução natural da vida dele. Mas eu acho que deve existir programas, inclusive de saúde pública, onde a gente coloque o jovem e o idoso para trabalharem juntos, para trocarem experiências. Porque também existe o outro lado, sabe? Existe o lado do idoso que também acha que já sabe tudo pela idade, pela experiência de vida, e não tem nada a aprender com o jovem. E isso separa mais ainda as gerações. Eu sou a favor do contrário. Eu tenho que envelhecer e entender que eu estou aprendendo a cada dia. Eu vou estar sempre aprendendo, até o último dia da minha vida. Então, se um idoso também se colocar nessa posição de aprendizado, né, de que eu posso aprender com o mais jovem, talvez já quebre um pouco o muro, né, das gerações. E ao lado disso, o jovem se entender o processo natural da sua vida que você vai chegar, talvez ele tenha mais empatia, talvez ele consiga se colocar no lugar do outro, do idoso, né, que muitas vezes é um idoso que está ali convivendo com você. O seu pai, sua mãe, sua avó, sua tia, é um idoso bem próximo, não é o idoso geral, né? Então, eu acho que esse encontro das gerações tem que existir. E é um aprendizado mútuo. Doutora Dione, na realidade, esse vínculo intergeracional que ele vem se mantendo, em determinado momento ele rompe, né? Isso. É quando eu descubro que eu estou ficando velho, é quando o jovem me vê já como velho, ele não me vê mais. Então, essa ruptura, ela é um fator que inicia um gatilho de etarismo. É por aí a coisa? Exatamente. Por isso que, assim, as terapias, de uma maneira geral, a busca do autoconhecimento, ela ameniza isso tudo. Porque se você entende o processo natural do envelhecer, como eu disse agora, você vai entender melhor o idoso que está ali e o idoso vai entender também que o jovem tem algo a acrescentar. Porque existe também essa ruptura do outro lado. Exatamente. Existe. E agora as mudanças também estão muito rápidas. A gente tem que entender que de 10 anos para cá, essa outra geração agora, em relação à minha geração e os meus ascendentes, é uma diferença enorme. Gente, de tecnologia, de comunicação, de conhecimento comportamental. Então, assim, gerou mais ainda essa ruptura, porque foram diferenças muito rápidas, foram mudanças muito rápidas que surgiram. Então, eu acho que a gente está no tempo de parar, se adequar, sabe? Promover saúde mental. No idoso, no jovem, na criança, né? Como eu estava dizendo aqui, a pandemia, ela se viu, inclusive, para a gente ver gatilho, quanto que a saúde mental é importante. Eu tratei alguns pacientes com Covid, eu saí da minha área da pediatria, tratei pacientes adultos, e assim, era notório que os pacientes que tinham um certo equilíbrio emocional, uma certa rede de apoio, eles conseguiam lidar bem melhor com a doença. Essa é a realidade mesmo. Uma coisa que também me chama a atenção é que a tecnologia avançando cada vez mais rápido, a medicina acompanhando da mesma forma, e é fato, nós viveremos mais. Inclusive se fala que o homem de 150 anos já nasceu. Aí eu pergunto para a doutora Dione, se tudo isso está acontecendo, por que é que eu não encaro ainda o envelhecimento como normal? Porque, como a senhora falou, algum tempo atrás, quando eu falava envelhecer, eu associava a morrer, porque se vivia menos. Agora não. Isso. Já se fala no jovem idoso, que vai até os 80 anos, Isso. o idoso e o idoso. Então, como é que a gente muda isso na cabeça das pessoas?
Novamente eu vou falar no autoconhecimento. Terapia. É terapia, é busca de si mesmo. A gente tem que conhecer os nossos limites, inclusive. Porque, veja bem, eu como pediatra, eu tenho uma visão um pouco mais abrangente, porque eu lido, por exemplo, com pacientes pediátricos que têm limitações. Então, eu já tenho essa oportunidade de enxergar que não é só o idoso que tem limitações. Eu lido com pacientes pediátricos que já nascem com doenças limitantes. Então, ele já nasce cadeirante, ele já nasce com deficiência. Então, é uma vida inteira, não é quando ele envelheceu. Então, nós temos, inclusive, que desmistificar. Existem pessoas que já nascem, não é só o idoso que está passando por isso. Eu acho que tem que a gente entender, ter empatia e o autoconhecimento, terapia. Porque a gente vai entender tudo isso aí dentro do nosso contexto. Como é que eu, Dione, como é que você, Sérgio, Júlia, Leandro, encaramos o nosso envelhecer, as nossas limitações. Inclusive limitações não só físicas, mas mentais. Né? As limitações mentais talvez sejam as piores. Porque quando a gente tem crença limitante, eu não posso, eu não vou... Você se restringe de aí, tudo. Pronto. O idoso tem muita crença limitante que a sociedade vem dizendo. Exatamente isso que a Júlia falou. O idoso, ele tem muita limitação, então ele não vai, ele não sobe uma escada, ele não vai... Aí ele vai criando medo de tudo. Aí vai se isolando. Aí entra em depressão. Aí é uma bola de neve. Então, assim, a gente tem que entender que sim, o mundo não é essa perfeição, nós não somos perfeitos, a vida não é perfeita e tá jóia desse jeito. É essa imperfeição que é legal. Perfeito era chato, né? Essa imperfeição que faz a gente buscar, que faz a gente ter assim, um entusiasmo de ir atrás. A gente está aqui para aprender mesmo. Leandro, vamos de música de novo ou é o nosso break? Vamos pro break agora, Coronel. Porque depois a gente bota uma música aí que eu tenho certeza que mamãe vai tomar uma cervejinha ouvindo ela. Que bom! Quero ser igual a sua mãe. Tem perguntas chegando aqui pelo nosso WhatsApp, doutora. A primeira do nosso ouvinte, George Oliveira. Um depoimento e uma pergunta para a senhora. Bom dia, eu sou o George aqui de Calcaia, tenho 57 anos e eu queria falar, né, até dar um depoimento sobre isso, sobre envelhecer. Hoje, com 57 anos, eu já sinto na pele a questão do preconceito. Eu gosto muito, sim, quando eu sou chamado para as entrevistas de empresas, até para pegar experiência, né, ver como é que está o mercado. E eu percebo em algumas que eu chego até a final, mas devido à minha idade eu sou excluído, entendeu? Eu tenho um bom currículo, sou um profissional muito bom, mas eu percebo que a idade já interfere na escolha, entendeu? Aí por isso que eu digo que às vezes a gente vai envelhecendo e a gente nem tem problema psicológico nem nada, porque nunca teve nenhuma intervenção na vida que pudesse causar problemas, mas aí quando você vai envelhecendo já começam os obstáculos, entendeu? Aí por isso que eu digo, a sociedade também não ajuda, né, doutora? O que você tem de dizer sobre isso? Hoje é hoje. Eu concordo com você, eu concordo que a nossa sociedade, o Brasil como um todo, ele vai ter que aprender a envelhecer. A gente estava conversando aqui nos bastidores que nós somos um país que tem que começar a ter políticas públicas de saúde do envelhecimento. Inclusive, cotas nas empresas, eu sou a favor. Cotas nas empresas para as pessoas, né, de 60 anos ou mais. Quer dizer, você é jovem, 57 anos, e já se sente uma pessoa excluída do mercado. Então, sim, nós temos que mudar a visão. Mas a nossa visão também de si mesma, ela precisa ser mudada. Quando você fala assim, a gente não tem nenhum problema psicológico ao envelhecer, na verdade estamos envelhecendo desde que nascemos. Então, desde que nascemos, a gente tem que começar a lidar com essas dificuldades. E se a gente tentar se conhecer mais, se valorizar mais, inclusive a gente vai se preocupar menos com a opinião do outro, com a opinião do que pensam da gente. Então, é um conjunto de autoconhecimento junto com o aprendizado da sociedade envelhecer. Eu acho que a gente está engatinhando, eu acho que a gente precisa trabalhar muito na saúde do idoso e a saúde mental mais ainda. Eu concordo com você que a sociedade vai ter que crescer muito nesse sentido. Chegando mais perguntas aqui, Irineide está participando, né? Doutora, às vezes acho que sou uma adolescente porque tudo
vivo, tive responsabilidade muito nova. Tenho 49 anos, será que estou errada de me sentir assim, como um adolescente? Não tive adolescência, já tenho até um netinho. Irineide, estamos juntas. Eu também tenho 2 netinhas, comecei tudo cedo. E você tem todo o direito de se sentir adolescente. Quem permite ou não se sentir é você mesmo. Não vai ser outra pessoa que vai falar como é que você deve se sentir. É você consigo mesmo. E que bom que você está nessa idade e está desfrutando o que não conseguiu antes. O que a gente não pode é ter comportamentos emocionais de adolescente. Porque, enfim, o nosso cérebro tem que ter amadurecido. Então, a gente se sentir jovem, a gente se sentir apto a fazer as coisas, isso é maravilhoso. Né? Isso, mas a gente não pode ter reações de adolescente, sabe? Aquela reação de birra, aquela reação de manipular os outros, porque isso é a nossa criança ferida lá dentro falando. Então, a gente tem que cuidar para isso não confundir. Se sentir jovem é maravilhoso. A gente só não pode ter comportamento de adolescente mentalmente. Na realidade, então, o que a nossa amiga falou aí, a psicanálise ela faz justamente isso, ela faz esse mergulho dentro desse interior para buscar essa coisa inconsciente, aflora, mostra e cuida. Exatamente, Sérgio, é isso aí. A psicanálise, o trabalho da psicanálise é tornar consciente aquelas coisas que a gente recalcou. E recalcou porque não tinha como lidar no momento. Às vezes é uma dor tão grande, é um trauma, é uma coisa que você se emocionou tanto que você resolve trancar ali. Mas ele fica. Então, não é esquecer, gente. A gente só esquece quando está com demência. É o contrário, é lembrar e ressignificar, sempre. Tem a frase célebre, né? Eu prefiro esquecer. Uhum. Não esquece. Não. Inclusive, perdoar também não é esquecer. Eu perdoei, então eu esqueci. Não, você só esquece quando está doente. Inclusive, você tem que lembrar para não errar de novo. Perdoar é lembrar sem ter o mesmo afeto, sem sentir a mesma emoção. É lembrar, saber que aconteceu e ok, agora eu posso fazer outra escolha, diferente da outra. Ponto. Aproveitar o gancho da primeira pergunta, se eu tenho, como ele falou, não tinha nenhum gatilho, vivo bem, sorrindo, tomo minha cervejinha, do nada algo começa a mudar em mim, eu começo a ter algumas limitações impostas por mim mesmo. Como é que isso aí é um alerta para eu procurar uma ajuda e entender o que está acontecendo comigo. É o melhor caminho, não é? Exatamente. Que, aliás, eu acho, gente, que terapia, se todo mundo pudesse ter um terapeuta desde a adolescência, o mundo seria outro. Isso eu lhe garanto. A cara da Júlia. Olha a cara da Júlia. Vai rolar consulta agora. Não, eu já faço terapia há... Eu fiz 3 anos e aí interrompi alguns meses e voltei. E assim, existe uma Júlia antes da terapia e existe uma Júlia depois da terapia. Eu comecei porque eu tava passando por algumas dificuldades, mas assim, nunca mais eu quero parar. Isso! Eu sonho com um dia que a terapia seja profilática. Que as pessoas procurem antes do problema surgir de verdade, sabe? Tipo, quero só me conhecer. Quero me conhecer, quero saber quem eu sou, quero saber para onde eu vou. Terapia. E o interessante é que você começa a entender suas reações e os seus porquês. Eu acho que a coisa mais importante para mim foi entender meus porquês. Por que eu fiz aquilo, por que eu penso isso, por que eu tenho esse histórico, por que eu tô pensando isso, por que eu tive essa reação. Exatamente. E eu acho que tem tudo a ver com essa história de envelhecer. E esse programa de sábado também... Assim, eu nunca tinha pensado em ficar velha. Eu não vou mentir. Eu tenho 23 anos, então, tipo... É como o Coronel sempre fala, quando a gente é jovem, a gente não pensa. E eu não vou dizer que está sendo do dia para a noite a minha mudança, mas todo dia eu faço coisas e incluo coisas na minha vida e mudo relacionamentos para que eu possa envelhecer saudável, entendeu? Exatamente. A gente foi ensinado a tratar. Quando o problema surge, a gente vai lá e trata. Nós nunca fomos ensinados a acompanhar e cuidar. É a prevenção, né? Então, eu acredito muito nisso. Doutora Juliana diz que faz terapia há 10 anos, que legal. Mande um recado, doutora Johnny, para as pessoas que, por esse programa, pararam agora e estão dizendo, meu Deus, está acontecendo isso comigo.
Isso. Qual o caminho que ela deve seguir? Qual o melhor caminho a seguir? É se entender, não é? Com certeza. Primeiro, assim, partindo do programa, é aceitar que envelhecer é estar vivo. A partir do momento que nascemos, já estamos envelhecendo. Então, é um processo contínuo. Não é envelhecer depois dos 60, né? Desmistificar isso. Depois, o autoconhecimento, ele vai fazer com que a gente envelheça com qualidade. Porque o autoconhecimento, como eu falei, a gente sabe qual o caminho que está trilhando. E quando a gente sai da nossa ótica, a gente sabe voltar mais rápido. Porque a gente entende o que é que nos edifica, o que é que melhora nossas reações. O que me faz mal. Isso, nossos limites. A gente, inclusive, tem que aprender. Até para dar limite nas pessoas, nas relações, né? Que a gente muitas vezes falha nisso, né? Então, assim, a gente se conhecendo, a gente vai entender esses limites, a gente vai dar o limite das relações, o limite consigo mesmo. Tipo, se eu sei que eu não posso subir 10 lances de escada, ok, eu subo 2 lances. Eu aguardo. Isso não quer dizer que eu sou, eu não posso, eu não sei fazer. Não, são os meus limites. Então, o autoconhecimento deveria ser uma coisa aprendida na escola, incentivada na escola. Para nós médicos, deveria ser cadeira obrigatória, sabe? De incentivar o paciente a se procurar, a se buscar. A gente é muito focado na doença, inclusive nós médicos, do que Exatamente. na prevenção, do que na saúde, do que na pessoa, né? E a gente sabe que hoje a maior parte das doenças são psicossomáticas, principalmente na faixa etária dos idosos. Então, tudo isso a gente vai ter que mudar. E eu acho que é um passo. Esse programa aqui é um passo. As ações que a gente está vendo em termos de terapias é um passo. Então, assim, gente, se busquem, se amem, se valorizem, estejam bem com vocês mesmos, porque a gente não pode exigir do outro aquilo que a gente não está dando pra gente. Essa é a verdade. Primeiro arrumar a casa própria, né? Isso. Eu exijo que o outro me dê atenção, eu exijo que o outro me ouça, mas eu estou me ouvindo? Eu estou me dando atenção? Eu estou me valorizando? Primeira pergunta é comigo mesmo. Eu não posso transferir o outro, alguma coisa que é minha. Não posso. Nem devo. Tem muitas participações aqui, infelizmente o nosso tempo está pequeno. Antes, Coronel, tem a dica aqui da doutora Juliana Rodrigues, uma dica de saúde sempre especial que ela envia pra gente. Vamos ouvir, né? Doutora Juliana, é com você. Alô, galera da FM Tempo. Vou deixar meu recadinho de hoje para você. Se liga. A quantidade de horas que você dorme é tão importante quanto o horário que você vai dormir. No mínimo, a gente tem que dormir 6 horas e a gente tem que estar já deitadinho, dormindo até 11 da noite. Só assim a gente vai ter um sono reparador e aí o teu corpo vai te entregar um dia cheio de disposição, tá? Doutora Juliana Rodrigues, médica especialista em emagrecimento e qualidade de vida. Você me encontra no Instagram, dra.julianarodrigues, e todos os sábados deixando essa dica maravilhosa com essa galera incrível da FM Tempo 103.9. Muito obrigado aí, doutora Juliana. Bem-vinda sempre, viu? Coronel, tem muita gente participando, Júlia também, tem muita gente participando aqui, né? E tem uma, eu vou escolher só uma porque não dá para realmente, o nosso tempo tá quase acabando. Gente, que maravilha esse programa, estou cuidando do meu pai idoso e me identifiquei com as palavras da doutora. Vou repassar para ele, quem está mandando para a gente é a Valesca Oliveira, sempre na sintonia da Tempo FM. Olha aí, doutora, que legal. Eu fico tão feliz, tô vendo que tem muita participação, infelizmente a gente não vai poder, né, responder, só se for nos bastidores. E, assim, eu queria mandar um beijo enorme para minha mãe, tá? Que para mim é, assim, referência de envelhecimento. Ela acabou de ligar aqui para a rádio. Pois é, ligou, né? Para a rádio. Nossa. Maria Dione Motorola, médica, 85 anos, ainda atende, ainda faz zumba, faz caminhada, viaja, participa de coral. Ela tem uma vida super ativa. Te amo, mãe, um beijo. E você é referência pra gente, né, do envelhecer. E também dizer para a senhora que também não precisa fazer tanta atividade, porque a gente lhe quer também um pouquinho, tá? Só isso, porque a gente quer você também um pouquinho com a gente. Muito bom, viu? Tem mais gente aí mandando recadinho?
Coronel, com você, porque infelizmente a gente vai ter que encerrar. Pois deixa eu mandar pedir aqui a senhora alôs especiais. Lenita, que estava na ginástica lá no HDOC Clínicas, Tadeu Lustosa, meu querido amigo da secretaria, secretário Biapina, Dimitri, a Larissa, a doutora Juliana, que está ligadinha, né? O Josué Pedro, a doutora Zuleide Carvalho também está ouvindo a gente, a Rebeca Braga, o Alisson Castelo, o Papito, a Érica Sampaio, Luiz Fernandes, o Ferrari Júnior está em Brasília, meu amigo Ferrari Júnior, o Gadelha Lima, o Gadelha, esposo da Sônia. Sônia vai fazer uma cirurgia agora na cabeça e a gente vai ajudar. O vereador Marcos Paulo está ouvindo a gente, Micaele Caetano, Viviane Meives, minha amiga, Cezinha Cardoso, Deime Souza, Netinha Rodrigues, Flávia Costa, Alessio Dias, o Furtado lá da Coap, a Márcia Nogueira, a Caroline Teixeira e a Camila Alencar. E como a gente fica feliz com tanta gente aí da gente, hein? E ainda mais com a doutora Dione. A doutora aqui. Também tem alô, não tem, doutora? Tenho, sim. Eu queria mandar um beijo especial também para os meus filhos, tá? Que eles... eu tive um filho a cada década, tá? Detalhe. Então, eu sempre tive que me reinventar. E isso é perfeito. É aquela história do aprendizado São contínuo. Quantos? São 3 filhos e 2 netas. Olha que legal. E assim, a diferença é grande de idade, eu tive sempre que procurar estar com eles naquela geração. E isso me fez envelhecer, que eu já disse que envelhecer é desde o nascimento, saudável. É também você saber que está apto a aprender toda hora. Queria mandar um beijo para os meus amigos, minhas amigas, que eu tenho amigos leais, amigas leais. Pro meu namorado lindo, Ronaldo, porque ele me fez também acreditar que a gente pode começar a amar depois dos 50. Então é isso, gente. É também estar disposta a aprender, a viver. A gente tem que se desligar, né, dessas crenças limitantes que colocaram na gente e que a gente pode tudo, desde que a gente esteja bem consigo mesmo. Esse é o recado principal. Que maravilha. Júlia! Eu quero mandar um abraço. Agora eu vou fazer igual o Coronel. Eu vou mandar abraço só pra quem fala comigo durante o programa. Então eu vou mandar um abraço pro meu primo que falou: tô aqui no carro, te ouvi. Um beijo, Aderson. Um beijo pras meninas, as filhinhas deles maravilhosas. Bom final de semana. Muito bem, então. A gente vai encerrando aí mais um Tempo 60 Mais, infelizmente. Tem mais alô? Não. Só dizer que sábado que vem Fique à vontade, Coronel. Fica à vontade. E dizer da minha alegria de receber a doutora Dione aqui. Nossa, como foi legal. Vou transmitir essa energia pro doutor Newton Lacerda. A doutora tinha falado de uma página no Instagram que é divulgar. Sim. A minha página do Instagram é @psi.dione. Lá a gente tem vários temas relacionados à saúde mental, de idoso, de jovem, do dia a dia. Então, se quiserem seguir, será um prazer. Adorei. Muito bem, agora sim, Tempo 60 Mais terminando, agradecendo pela audiência de vocês, pelas participações também. Coronel Sérgio, Júlia Rodrigues, prazer mais uma vez estar com vocês. E hoje tivemos o prazer também de conversar com ela, com a pediatra e psicanalista Dione Mota Rola. Ficamos muito felizes aí com a sua participação, com a sua presença. Eu que fiquei, obrigada. O programa foi show, gente. Muito obrigada. Coronel, um abraço grande, até sábado que vem, então. Daqui a pouco tô lá pelo Iguape. Eita, fim de semana promete. A gente volta no próximo sábado. Voltaremos no próximo sábado, 9 da manhã, aqui na Tempo FM.